Nossa, agora me remeteu a uma musiquinha antiga, né? Ande um pouquinho, corra um pouquinho. É uma música de um banco antigo. Nossa, revelei tudo agora aqui, hein? A verdade, hein? Então a gente ora, conversa, mas num pequeno grupo, numa célula, a gente está ali, compartilhando, orando um pelo outro, comendo juntos. Não podemos desvalorizar o discipulado. O discipulado é um valor da família de Deus, e nós precisamos desejar isso. Ah, pastor, mas eu não quero. Você vai ser respeitado, mas eu vou dizer algo a você, você vai perder muito. Ontem nós estávamos aqui, nós íamos pintar a fachada ali, e aí não tinha um andame, botamos o pastor Marcelo lá do lado de fora. O homem pendurado lá, primeiro sem corda, do lado de fora pintando a fachada, em cima da escada. Pai de família, e eu preocupado, e eu correndo até de uma corda. Pelo amor de Deus, vamos colocar uma corda nesse homem. Pelo menos se ele cair, tem como a gente tentar fazer alguma coisa. Hoje de manhã Deus falou comigo. Olha, aconteceu ontem. Hoje de manhã Deus falou comigo. Às vezes nós ficamos olhando para os discípulos que não respondem, para quem você chama, para quem fala, se compra, dá a palavra e depois volta atrás. Mas existe aqueles que querem tanto discipulado, que às vezes até quando você pede uma loucura, a pessoa faz. E aí você tem que olhar para isso e dizer: Senhor, obrigado, porque nós estamos aqui formando discípulos. Aí hoje nós acabou a água da caixa lá de cima, nós estávamos lá enchendo a caixa de manhã. Só troquei a camiseta, mandei um Malbec para dar uma disfarçada, e estava lá enchendo a caixa d'água. E aí nós estávamos conversando lá em cima sobre a preciosidade de trabalhar na obra de Deus. E não é embaixo de acusação para os outros que não fazem, ou para quem não faz, mas é você ter o prazer de dizer: Senhor, eu estou aqui enchendo uma caixa d'água para que as crianças possam usar um banheiro limpo. Eu estou aqui varrendo para que o meu irmão possa daqui a pouco vir aqui e sentar nesse banco. Esse é o meu respirar. Glória, nós somos na bênção. Por último, a conclusão. Obrigado, Deus abençoe você que fez isso aí. Só que eu não estou pagando direito, porque, né, ficou meio, uns gatos meio murcho, né? Como que nós podemos manter os valores e o propósito na família de Deus? Propósito eterno. Buscando mover e unção. Não, pode tirar, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí tem que amar. É difícil, mas nós vamos amando. Não, é pregando, e o Espírito Santo fala: quero ver se você vai responder agora. Você vai dar a resposta positiva agora. Buscando o mover do Espírito Santo, a unção e a ousadia do Espírito. Não podemos perder esse valor. Irmãos, tudo que é feito precisa ser debaixo do mover do Espírito. Podemos organizar. Eu tenho um problema. Eu venho aqui arrumar o púlpito para deixar ele reto. Eu fui na igreja do pastor Davis, ele emprestou a igreja por dois finais de semana. Cheguei lá, tinha duas cadeiras vermelhas, um azul e três pretas. Um azul lá do outro lado, uma vermelha lá no fundo, duas verdes lá lançadas no canto. Eu entrei lá e falei assim: eu estou na igreja dos outros, estou na igreja dos outros, estou na igreja dos outros. Eu estou na igreja, não é minha igreja, não é minha igreja, não é a igreja que eu estou, não é a igreja que eu estou, não sou. Não, pastor é o pastor Davis, pastor é o pastor Davis, não vou fazer nada. Aí os irmãos da nossa equipe começaram a organizar as cadeiras. Eu falei assim: não, eles me conhecem. Eles vão arrumar isso aí. Eles não vão deixar uma cadeira vermelha aqui, uma verde lá no canto, um azul lá no outro lado, não vai. Eles vão fazer o negócio, né? Que se é para ser colorido, então coloca então uma vermelha, uma verde, uma azul, uma preta, uma vermelha, uma verde, uma azul. Vamos fazer, né? Tem um padrão de... Aí eu tô lá, daqui a pouco eu fui lá, busquei uma cadeira vermelha, coloquei do lado da outra, e aí os irmãos, em vez de ajudar,
fica comentando lá no fundo. Olha lá o pastor lá, o tique dele lá, ó, dá uma olhada lá. Laís, olha lá o pastor. Não vai se aguentar, tá tremendo, ó, dá uma olhada. Aí eu fui lá, coloquei tudo vermelhinho na frente. Depois coloquei todas as azulzinhas no cantinho. As verdes que não dá, as verdes que não deu coisa, peguei todas, escondi lá no fundo para ninguém ver. Eu não ia conseguir pregar com aquele negócio na minha frente daquele jeito. Eu gosto, eu quero ter um prédio melhor, um local melhor. Mas tudo isso aqui, se o Espírito Santo não tiver, é só um ídolo, é só um templo vazio. Se o Espírito Santo não estiver nos conduzindo, não adianta você fazer a célula nos passos da célula, não vai resolver nada. Não adianta você seguir um cronograminha de horário. Temos que ter horário, vocês vão trabalhar, alguns vão trabalhar daqui depois, tem que ter mesmo. Mas será que quando o Espírito está falando com a gente, está nos corrigindo, está nos colocando valores, quando passa 5 minutos, 10 minutos, nós vamos ficar incomodados com isso? E não vamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu fui para Junqueirópolis e lá tinha uma fila de oração. Tinha uns irmãos do manto mesmo assim, de revelação mesmo, lá. E aí tinha umas cadeiras, você tinha que sentar numas cadeiras. E aí nas cadeiras você tinha que receber oração igual nós fazemos aqui. Só que lá eram 10, 15 cadeiras. Só que a fila era 500 pastores. E a fila estava enorme. E eu fiquei lá chapando no final do culto. Em vez de correr lá para frente para pegar logo a fila, fiquei lá. Oh, glória, é isso aí, vamos. Yeshua, desce. Estava lá. Quando eu olhei para a fila, a fila estava longe. Meu Deus, eu calculei assim, eu falei: olha, cada um orando ali 5 minutos, eu calculei por cima. Se cada um orar 5 minutos, sem entrar no mistério, porque se começar a entrar no mistério ali, acabou, filho. Se fosse só para orar, abençoar e dar um tapa na cabeça e liberar. Eu falei: vai 5 minutos aqui, em cada pessoa. Aí eu calculei, eu olhei, calculei e falei: bem, eu acho que vai dar pelo menos 1 hora aqui. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu saí 500 quilômetros de casa, quase que 500 quilômetros de casa, para vir num lugar e deixar a minha fome, porque nós estávamos o dia inteiro de jejum lá, dizer para mim que aquele momento ali é menos importante do que comer um hambúrguer, que eu posso depois pedir um hambúrguer, eu posso comer depois, eu não como hoje. E foi engraçado porque tinha pessoas que estavam indo embora. E aí eu escutei uma mulher comentando com a outra assim: não, da outra vez a gente já recebeu a oração, vamos embora, vamos comer. E aí eu estava ali, e o Espírito Santo falou comigo naquela hora. Falou assim: olha, Cássio, quando o sobrenatural começa a virar natural, a gente começa a desvalorizar a ação do Espírito Santo. E eu fiquei lá. E vou falar uma coisa: pensa no acerto. Eu precisava daquilo. Deus usou lá um pastor de Santa Catarina, se não tem nada, para falar comigo. E eu saí de lá com a resposta que eu precisava. Mas às vezes nós estamos preocupados com o cronograma. E os irmãos sabem que eu estou pregando isso aqui, que eu sou mais lunático com isso. Só que eu estou tentando explicar para você que qual foi a programação da maratona? Era para receber casais. Aí chegou 2, 3 pessoas que não estavam em casal. Então não vamos fazer, porque fugiu da programação. Não, o Espírito Santo vai falar e vai agir, e quem Ele trouxe para cá, Ele vai falar e vai agir. Só que nós ficamos preocupados e nós perdemos isso aqui. Quando alguém entrar por essas portas aqui, você chegar nas nossas células, creia na obra de Deus, tenha
fé, creia na ação, seja ousado. Não deixe que os seus traumas do passado, porque eu cuidei de gente, teve gente que entrou, teve gente que não valorizou, teve gente que foi embora, tem gente que não fala, não deixe isso te anular. Olhe para essa vida como uma vida preciosa. Vamos ver esses valores.